Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Hoje nós vamos falar sobre informações técnicas e vamos também falar sobre outro assunto. Fora essa aula, tem mais outra e aí a gente encerra a disciplina, ok? Então, bora lá. Aqui nas informações técnicas do PNCQ, eles pontuaram umas coisas que eu achei bem interessantes, beleza? Eles começaram a falar em relação ao princípio, e esse princípio trata, né, ele começa ali a falar um pouco em relação ao vácuo pré-definido para as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, para a temperatura de 20 Celsius ali, em pressão atmosférica. Ele fala um pouco ali em relação aos vácuos dos tubos, tá? Mas uma coisa ali que eu acho muito interessante é quando ele começa a pontuar em relação ao vácuo, quando você nota que tem vácuos imprecisos, né? Ou que o tubo tem pouco vácuo. A gente começa a notar isso quando, após sucessivas tentativas, não vem o fluxo de sangue, ou a coleta interrompe antes da quantidade adequada de sangue seja obtida. Então, às vezes, é interessante a gente acompanhar a validade dos tubos, ok? Por quê? Porque os tubos, com o tempo, vai perdendo o vácuo. E com isso, quando você vai fazer a coleta, o que era para puxar o sangue de uma forma mais rápida, né, começa a vir mais devagar. Então, isso causa um nervosismo no paciente, né, porque a veia, ela começa a se contrair e vai haver ali um bloqueio da ponta da agulha, né, que o próprio sistema do paciente faz com que ele expulse a agulha, né, porque querendo ou não, a agulha é um corpo estranho. E ali você tem que ter aquela ação de acalmar o paciente, né? Você vai retirar a agulha, vai massagear gentilmente o local da punção e vai girar a agulha cuidadosamente, tá? Isso se você não quiser, né, furar novamente. O paciente tem um elevado grau de viscosidade sanguínea, ação, escolha fazer a punção venosa com agulha de diâmetro superior ou use a veia cardinal, que poucas vezes acontece. Local inapropriado para a realização da punção venosa. Gire a agulha ligeiramente e faça uma nova punção. Quando você faz julgamento incorreto, né, da posição do final da coleta. E aí, o que que a gente faz? A gente refaz a prática de determinação do final de coleta para evitar que se faça a mudança dos tubos antes do tempo. E com isso, a gente determina o tamanho da agulha, né? Se ela pode ser pequena, prolongando o tempo para a mudança do estudo da sequência de coleta, o que pode resultar em coagulação externa. Ação escolha uma agulha com tamanho superior, gente, não coleta em paciente. Ah, é porque o paciente chegou dizendo que é colher de scalpel 23, gente, se o paciente tem agulha calibrada, coleta. Não coleta de 23, não. Pega uma agulha calibrada. A gente tem que ter cuidado com penetrações mal sucedidas, tudo na extremidade distal. Por quê? Porque às vezes tu coleta, tu empurra o tubo e quando o vácuo solta, a agulha expulsa. Tenha cuidado com a posição, né, da agulha incorreta em relação à cânula, tá bom? Verifique a colocação da agulha no suporte, confirme a entrada do tubo na posição correta. O tubo, quando ele é danificado por causas externas, né, e essas causas
prematuras que fazem o vácuo se perder, você pode sempre bote um tubo a mais, tá? Devido a isso. Baixas pressões, né, venosas, causam colapsos da veia. E essas ações bate de leve ou belisca a pele para que os fluxos de sangue se normalizem. O torniquete aplicado muito longe no local da punção ou pouco apertado, essa ação, quando você vê que está acontecendo e não está vindo fluxo, você pode ajustar a posição do torniquete. O ideal é sempre quatro dedos acima do local da punção. Ok? Temperatura ambiente é bem superior a 20, o que causa diminuição no volume da coleta. Então, laboratório de análise clínica, gente, sempre tem que estar bem refrigerado, tá? Eu sei que é bem frio, mas sempre tem que estar ali bem refrigerado. Vácuo impreciso, muito vácuo. O valor obtido de sangue é superior ao esperado durante a coleta. As causas, né? A posição do corpo do paciente se altera durante a coleta de sangue. A ação instrui o paciente a assumir a posição correta para a coleta de acordo com a instrução. E com isso, o paciente ele vai se sentir nervoso, né? Durante a coleta, que causa uma elevação da pressão. Consequentemente, o volume sanguíneo ele vai diminuindo. E aí você, nesse momento, praticamente assim, o que é que eu gosto? Eu, particularmente, eu gosto de tentar acalmar o paciente, conversar, né, trocar uma ideia legal, para que o paciente ele não se sinta ruim, né, não fique com medo. Então, o ideal é sempre você acalmar o paciente quando você estiver fazendo a coleta. Vai conversando, bate um papo, enfim, essas coisas. Se a coleta é feita em ambiente com temperatura abaixo, é ideal que você faça a coleta sempre ali, enfim, resumindo. O ar-condicionado tem que estar ali 16, 17, 18, 20 no máximo. Menos que isso, não. Bom, mais do que isso, não, tá? Não é ideal que esteja ali em ambientes quentes. Refluxo e cuidados especiais. Coloca o braço do paciente em posição inclinada de cima para baixo. É sempre bom quando você coleta assim, gente, você consegue sentir várias posições de veia. É muito bom você coletar assim. Mantenha a tampa com uma posição mais alta do tubo. Solte o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o interior do tubo. Necessariamente não precisa soltar, tu pode só afrouxar se for o torniquete, automático, beleza? Confirme que os aditivos presentes no tubo não estejam trocando a tampa nem a ponta da agulha. Isso é muito importante. Quando você pega um paciente que você percebe que o fluxo ele é mais lento, os tubos com menor volume de retirada pode ter um fluxo de sangue mais lento do que os tubos de menos tamanho. Por exemplo, se tu pega um de 2 ml, tu vai sentir muita diferença do fluxo num tubo de 7, porque o tubo de 7 tem mais vácuo do que o tubo de 2. Quanto menor o tamanho da agulha, maior a resistência ao fluxo de sangue. Então, opte por usar sempre o que tem mais calibre. Consequentemente, o fluxo de sangue para todos os tubos com o mesmo volume de retirada. Então, tenta sempre utilizar agulha de melhor calibre. É menor se usadas forem agulhas do menor tamanho. As causas: uso de agulhas de tamanho pequeno para coleta em pacientes com viscosidade sanguínea. Gente, doutor que o paciente tem calibre bom de veia, não vai botar ali um 25, porque o paciente não quer sentir dor, beleza, mas e aí, vai estragar as amostras? Não é o ideal. Escolha sempre a agulha mais apropriada para a coleta de sangue do paciente. Lembrando, quem manda ali é você, não é o paciente, ok? Mesmo, o paciente tem razão, beleza. Mas aí, tu vai recoletar ele de novo? Veia cardinal não foi escolhida para a coleta venosa. Ao fazer coleta múltipla, a veia cardinal deve ser usada para coleta múltipla. Veia cardinal é aquela do meio, tá, gente? Não foi feito o uso de torniquete ou ele foi usado frouxo. Ação: use o torniquete mais apertado. Gente, não tenham pena de garrotear braço de paciente. Quando você não garroteia o braço do paciente, automaticamente você não vai conseguir coletar.
porque não vai vir fluxo. O que é o trabalho do torniquete? É justamente prender o fluxo da sua mão para o torniquete. O fluxo vai ficar todo ali. Só que o que é que acontece? Tu basicamente, tu basicamente, tu não aperta, né? Aí o fluxo vai passando, aí tu, não tem fluxo. Não é porque não tem fluxo, é porque tu não apertou. Pode prestar atenção, quando você aperta o torniquete, chega o sangue, ele espirra no tubo, da pressão que faz. Porque justamente o torniquete, ele prende a circulação sanguínea. Seguindo, nós vamos agora para alguns cuidados especiais, certo? Vamos lá. Gente, pacientes pediátricos. Eu sei que é difícil coleta em pacientes pediátricos, mas o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos coletar pacientes pediátricos, porque crianças menores de 1 ano pode ser muito difícil e potencialmente perigoso de coletar, ok? A coleta de grande quantidade de sangue, principalmente em recém-nascido ou prematuro, pode resultar em uma anemia. Basicamente, quando o paciente é RN, tá? O que é coletado nessa fase? Você faz teste do pezinho e faz uma bilirrubina. No máximo, um hemograma, mas é difícil mais pedir um hemograma, tá? Então, o que é que tu faz? Faz o teste do pezinho, 24 horas após o nascimento. Faz o teste do pezinho, o médico automaticamente, no teste do pezinho, muitas vezes pede a bilirrubina, para verificar se o paciente tem icterícia ou não, ok? Então, assim, eu preciso coletar um tubo imenso para bater, para fazer só uma bilirrubina? Não precisa. Um microtubo de soro é suficiente para rodar uma bilirrubina, ok? A punção de veias profundas em crianças pode causar parada cardíaca, hemorragia, trombose venosa, espasmo arterial, gangrena de extremidade, infecções. Então, assim, gente, pegou uma criança, tenha muita atenção quando você for furar, tá? Principalmente quando você não encontrar a veia do meio, que tu vai tentar pegar as veias laterais. Por quê? Porque deixa hematomas. E esses hematomas são os problemas com os pais. Em pacientes internados, deve haver um sistema que monitore o volume de sangue colhido diariamente para evitar a mesma. É muito bom você acompanhar no sistema quantas vezes o paciente é colhido por semana, por dia, porque tem paciente que às vezes, por exemplo, faz muita gasometria. Paciente internado, se for na UTI, ele faz muita gasometria, certo? Então, você tem que ter essa noção de como é que está mais ou menos o fluxo do paciente. A punção deve ser realizada utilizando agulhas ou escalpos que proporcionem facilidade ao flebotomista e conforto ao paciente. Eu, em Minas, gosto de usar a 21 e a 22. Para mim, são as melhores. Ok? Hematomas. Para a prevenção da formação de hematomas, o flebotomista deve observar alguns cuidados. Assegurar que a agulha penetrou completamente a veia. A punção superficial pode permitir extravasamento de sangue para o tecido adjacente. Gente, essa punção artificial é aquela que só fica a pontinha da agulha, tá? Tenham cuidado. Remover o torniquete antes de retirar a agulha. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam. Tirem o torniquete e depois a agulha, ok? Utilizar as principais veias superficiais. Gente, tenta a veia do meio, tá? Tenta a veia do meio. Manter o conjunto de coleta, vácuo ou seringa estável durante a coleta. Tentem ao máximo não ficar tremendo. É basicamente isso. Tenta ali travar a sua mão. Antes de aplicar o blow stop, né? Observar se o sangramento cessou. Sempre que você for coletar, eu gosto de fazer assim. Depois que eu termino, eu deixo o paciente segurando, né? O algodão em cima lá, da onde eu fiz a punção, e digo, ó, segura aí um pouquinho que eu vou aqui etiquetar os tubos. Esse tempo que eu etiqueto os tubos,
o sangue ele vai começando a acessar, porque o corpo ele vai começar a mandar sinapses informando que aquele local, né, ele está aberto, ele precisa ser tamponado, né, vai haver ali a cascata de coagulação. Então, com isso, esse tempo que você demora para etiquetar os tubos, você, quando for mostrar os tubos para o paciente conferir o exame, você pode colocar o bom stop, porque já vai ter parado, mas aí mesmo assim você vai pedir o paciente para pressionar. Lembrando, é pressionar, não é dobrar o braço. Dobrar o braço deixa roxo. E aí já deixa o seu problema ser, o problema do paciente. Hemólise. Gente, hemólise é um dos problemas assim mais complexos, que causa mais recoletas. Após a desinfecção do local da punção, permita que a área seque completamente. Gente, deixa esse álcool secar. E o álcool, ele segue super rápido. Por isso que eu digo que muitas vezes é melhor você usar o álcool suave, do que você utilizar o algodão. Porque às vezes você vai passar o algodão e você encharca o algodão. E o álcool só falta não secar. Então, o ideal era que fosse o álcool suave. Jamais colete quando ocorrer a formação de hematoma ou inchaço no local. Se você for, na hora que você for coletar, você notar que ali, naquele local, tem um hematoma, um inchaço, verifica o outro braço do paciente. Eu, particularmente, prefiro fazer assim, porque às vezes, quando você vai puncionar, que já tem um roxo ali de alguém que já puncionou, só piora o roxo. Só piora. E aí, você fura, aí o sangue que estava preso do lado começa a escorrer. Então, não é o ideal. Quando a coleta é realizada com seringa, verifica se a agulha está perfeitamente conectada para evitar a entrada. Usando a seringa, evite força excessiva quando puxar o êmbolo, gente. Uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu sempre noto quando alguém vai coletar de seringa, por isso que eu não gosto que coletem com seringa. O que é que acontece? Antes de você coletar, o ideal é que você puxe o êmbolo para diminuir a pressão da seringa, beleza? Puxa o êmbolo um pouquinho. Aí não precisa puxar até o final, não. Puxa até o meio da seringa, certo? Puxa e solta, ok? Fez isso, aí você vai começar o processo de coleta. Gente, a agulha ela não tem que entrar em pé, ela tem que entrar no mesmo ângulo de quando você coleta a vácuo, certo? É aquele ângulozinho de 30 graus, certo? Só que o que acontece? Botam a agulha, quando você vai coletar com seringa, você vai, bota a agulha em pé junto com a seringa, e aí você. Tem gente que tem habilidade, tem gente que não tem. Eu, por exemplo, não tenho habilidade para coletar com seringa, mas muitas vezes, quando eu já coletei, por exemplo, gasometria, né? E a gasometria você já colhe na própria seringa. Eu, particularmente, quando vou colher gasometria, se tiver scalp, eu boto o scalp, conecto o scalp na seringa e colho. Porque eu acho muito melhor, mas às vezes tem local que não tem. Então, assim, cuidado, porque às vezes você põe uma força excessiva com o êmbolo, e eu já vi gente que acabou empurrando o sangue de volta. Gente, isso causa um hematoma horrível, que fica no braço todo. Justamente porque a pressão da seringa, ela entra pro braço. E aí acaba estourando vários vasinhos do braço, ok? Homogeneizar os tubos contendo aditivos. Gente, esse aqui é o pior. Não homogeneizar os tubos. Esse aqui eu já falei várias vezes. Intervalos de tempo. Algumas amostras devem ser coletadas em intervalos de tempo determinados, obedecendo o período de jejum ou variações circadianas, que significam. É fundamental que os intervalos específicos sejam rigorosamente observados. Por exemplo, glicose pós-brandial. Vocês já ouviram isso, glicose pós-brandial? Vamos dizer que o paciente tem glicose pós-brandial. O paciente vem de manhã,
coleta os exames e coleta a primeira amostra que nós chamamos de glicose em jejum, ok? Aí ele vai para casa e ele vai almoçar. Quando ele colocar a primeira colher de comida na boca, ele vai começar a contar 2 horas e vai para o laboratório quando fizer as 2 horas, né? Estiver perto de fazer as 2 horas, para coletar a glicose pós-prandial. Para a gente ver se a glicose em jejum ela bate, né? Mais ou menos com a glicose pós-prandial, a glicose pós-alimentação, ok? O cortisol. O cortisol ele pode ser colhido só o basal, sem precisar de preparo algum, como ele também pode ser colhido, por exemplo, o primeiro do dia, né? Assim que o paciente acorda, o paciente corre para o laboratório, ele tem 2 horas para coletar o cortisol. Por quê? Porque o cortisol, ele basicamente é um exame que vê o que nós chamamos de atividades cerebrais, tá? É mais complexo explicar para vocês, mas entendam que é um exame que vê as atividades cerebrais. Depois pesquisem em fisiologia, né? Na matéria de fisiologia, vocês vão entender basicamente como é que funciona o cortisol no cérebro. Monitoramento terapêutico de anticoagulantes. Tem monitoramentos terapêuticos que a paciente tem que ficar a repouso de veia, que fica a agulha no braço do paciente por exatamente uns 30 minutos e aí você vai colher, tá? Que nós chamamos de repouso de veia. Digoxina e outras drogas. Maconha, por exemplo, precisa de repouso, tá? Para coletar. Para monitoramento de drogas terapêuticas, o horário da coleta e a dose devem ser anotados com precisão. O lítio, por exemplo. O lítio é uma droga. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ver. E aí, nós vemos os testes imunematológicos. O que são testes imunematológicos? Vou dar um exemplo. Vamos lá, teste imunematológico. Nós temos o ABO. O ABO é um teste imunematológico. É onde nós vemos os nossos anticorpos, né? E como esses anticorpos trabalham para nos mostrar os nossos fatores RH, né? Nossa tipagem sanguínea. Para os testes imunematológicos, tubos com gel separador não devem ser utilizados. Imunohematológico, a gente trabalha mais no EDTA, ok? Dispositivos de acesso vascular. Os dispositivos de acesso vascular, eles são utilizados para infusão venosa de medicamentos ou fluidos, não devem ser utilizados como acesso de amostra de sangue, gente. Amostra em que o paciente está tomando medicação não é o ideal para fazer coleta. Aí, professor, o paciente não quer que eu fure, mas aí você vai ter que conversar com o paciente, explicar para ele o porquê que não pode colher do acesso, por exemplo, ok? Porque muitos medicamentos acabam interferindo no exame. Se o acesso intravenoso estiver preenchido com heparina ou outro anticoagulante, a linha deve ser limpa, rinzada antes de a obtenção da amostra. Vou explicar. Quando você vai coletar, nesse caso aqui, quem coleta é a enfermeira. Quando a enfermeira vai coletar, ela faz primeiro uma injeção de soro fisiológico para limpar o acesso, ok? Limpou o acesso, ela vai puxar o desprezo, que nós chamamos de desprezo, que é o sangue que se mistura com esse soro. Quando ela puxa, ela tem que puxar uma grande quantidade, que é até onde ela sentir que veio o soro todo. Puxou, essa segunda amostra ela pode coletar, ok? Preferencialmente deve-se utilizar o braço que não contém o acesso, né, para infusão. Amostras para teste hematológico e para determinação de glicemia não devem ser obtidos destes dispositivos. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre coleta de sangue capilar, ok? Que são nas crianças.
As amostras de sangue obtidas por meio da punção da pele, que é o que nós chamamos de coleta capilar, são especialmente importantes em pediatria, pois pequenas quantidades de sangue podem ser obtidas com essa coleta. A coleta capilar evita em crianças submetidas à coleta de sangue frequente, né, principalmente crianças com anemia. Isso acontece muito em recém-nascidos e prematuros. A tabela abaixo mostra a relação entre o volume de sangue colhido e a volemia de crianças diferentes de idade. Gente, lembrando, essa tabela vai depender do laboratório, tá? Existe uma geral? Existe, mas aí vai depender de cada laboratório, beleza? Coleta em adultos. A coleta capilar em adulto pode ser controlada também em pacientes adultos. Este tipo de amostra é especialmente aplicável em casos de pacientes queimados, pacientes com obesidade, pacientes com tendências trombóticas, pacientes geriátricos ou pacientes nos quais as vias periféricas estejam sendo preservadas para terapia intravenosa. Testes domésticos, como o teste de glicemia, que é aquele que fura o dedinho, pacientes diabéticos faz bastante. E utilização de metodologia point of care, testes rápidos ou remotos. Em pacientes desidratados ou extremamente endemasiados, né, pode ser impossível a obtenção de amostras de sangue adequadas por meio de punção capilar. No caso da punção da pele, o material obtido a partir da punção da pele é mistura de proporções indeterminadas de sangue proveniente de vênulas, arteríolas e fluidos. Então, assim, você tem que escolher o melhor local para puncionar. A proporção de sangue arterial na punção capilar é sempre maior que a venosa, pois a pressão arterial das arteríolas é bem maior que as observadas nas vênulas. Gente, porém, tem que ter muito cuidado, porque as arteríolas é as que deixam mais hematomas, ok? Procedimentos de coleta. Utilizar procedimentos rotineiros, né, inicial da coleta, limpeza, garroteamento, enfim. Selecionar o local da punção, higienizar o local e deixar secar, abrir a lanceta estéril, né, à vista do paciente, verificando possíveis defeitos no equipamento, avisar o paciente a punção iminente, puncionar a pele com a lanceta. Descartar a lanceta em um recipiente para material perfuro cortante, lembrando, lanceta não é no lixo biológico, tá? Limpar a primeira gota de sangue com uma gaze seca, a menos que seja contraindicado pelo fabricante do teste. E coletar a amostra atentando às recomendações do fabricante do tubo quanto ao volume. O ruim do procedimento capilar é que, às vezes, você não consegue coletar muita amostra. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Crianças menores de 1 ano, as punções da parte lateral, medial, plantar do calcanhar são preferíveis. Então, quanto mais pertinho do calcanhar, melhor para tu puncionar. A área recomendada para a punção deve ser na superfície, plantar medial e uma linha, enfim, plantar medial, bem na pontinha do calcanhar. Algumas regiões anatômicas não devem ser utilizadas para punções em crianças. Por quê? Porque deixa muito hematoma. A curvatura posterior do calcanhar, a área do arco, pois trata-se de uma região com vários tendões e nervos que podem ser lesados, tem que ter muito cuidado. Os dedos de crianças menores de 1 ano, devido à espessura entre a pele e o osso, áreas inchadas, pois a quantidade de fluxo acumulado pode contaminar a amostra de sangue, regiões previamente puncionadas, os lóbulos da orelha, gente, lóbulos da orelha não, lóbulos da orelha às vezes não, na maioria das vezes, é demasiado, tá? Crianças maiores e adultos, a punção deve ser realizada na superfície palmar, né, do segundo distal do dedo, certo? O indicador, ou o anelar, o médio ou o anelar, mas também você pode fazer no indicador, certo? As regiões laterais e o topo do dedo devem ser evitados. O tecido da área central é mais espesso, né? A punção, então você sempre tem que procurar bem o centro do dedo. Não se deve utilizar os dedos do mesmo lado de uma mastectomia. Tudo que envolve mastectomia, você nunca pode coletar daquele lado, sempre o outro. Mesmo que você tenha dificuldades. Às vezes a gente encontra as dificuldades.
Mas aí a gente tem que tentar ao máximo fazer a coleta do paciente, porque do lado que tem a mastectomia não pode. Gente, eu vou parar aqui em cuidados pré-analíticos, e a partir daqui a gente vai meter bronca e vai até coletas de amostras microbiológicas. E aí nós encerramos o nosso conteúdo, certo? Eu não vou falar de legislação sobre transporte de amostras, porque eu falei isso na disciplina de coleta e manipulação, né? Eu dei uma ênfase bastante, porque isso aqui é muito importante. E aí, deixa eu ver. Talvez eu fale alguma coisa para vocês em relação a esses apêndices, tá? Aqui tem as ordens de coleta. Então, a gente parou, a gente, né, vai parar, voltar lá para a gente se achar, né? Para ficar tudo direitinho. A gente vai falar sobre a pré-analítica, ok? Sobre os cuidados pré-analíticos. Seguindo, nós vamos falar sobre a coleta de materiais microbiológicos, tá? Lembrando que nós ainda vamos ter a disciplina de microbiologia, ok? E aí a gente vai aprofundar ainda mais o que a gente deu em aula, belezinha? Encontro vocês na próxima aula, e é isso. Valeu!